Olá! Hoje vamos mergulhar fundo num argumento bem forte, que vem de um vídeo que circulou bastante por aí. A ideia central é que o celular não é só uma ferramenta. É, na verdade, um assassino silencioso. É uma visão bem radical. E a gente vai desconstruir isso, ponto por ponto. E já começamos com a afirmação central sem rodeios. Segundo a fonte, a arma mais poderosa do mundo não é uma bomba atómica. Nada disso. É esse aparelho que carregamos no bolso. É uma premissa chocante e é a partir daqui que vamos analisar tudo. Para a gente entender essa linha de raciocínio, vamos dividir o argumento em 6 partes, começando pela tese principal e indo até o chamado reflexão que ele faz no final. Vamos lá. Ok, primeiro ponto. A tese aqui é que o poder destrutivo do celular supera qualquer outra coisa já inventada. Mas que tipo de poder destrutivo é esse? Como é que se define isso? Pois é, não estamos falando de uma destruição física, de explosões. A ideia é outra. É uma aniquilação cultural social. O argumento é que o celular, de forma silenciosa, vai matando os pilares da nossa vida e principalmente das nossas conexões humanas. Agora vamos para a primeira lista de vítimas. São os objetos, as tecnologias, as coisas que, segundo o argumento, o celular simplesmente tornou obsoletas, matou. A lista começa com o mais óbvio, né? A fonte diz que o celular matou o seu ancestral direto, o telefone fixo. Mas essa é só a primeira de muitas baixas. E a coisa fica maior. A seguir, o argumento mira nos gigantes da mídia. A televisão, o rádio, até o computador são colocados na lista de vítimas. A ideia é que todas as suas funções foram, engolidas por um único aparelho. E a lista acelera de vez. Olha só, o relógio, a câmara fotográfica, a lanterna, o espelho, jornais e revistas, livros, videogames e até o dinheiro e os cartões do banco. A ideia aqui é mostrar como ele substituiu quase tudo da nossa realidade material. Bom, depois de falar do mundo material, a fonte entra no que considera ser um impacto ainda mais sério, o efeito do celular nas nossas relações, na nossa vida em sociedade. E aqui o argumento é pesado. Diz que os encontros de família, os círculos de amizade, o espírito de voluntariado, tudo isso foi morto. E vai ainda mais longe, culpando o celular pela destruição de inúmeros casamentos e milhares de famílias. E tem um foco especial na infância. Segundo a fonte, as brincadeiras de rua, as escondidas, o futebol, tudo isso foi trocado pela tela, se tornando mais uma vítima dessa arma. Essa citação aqui é, talvez, a mais forte de todo o argumento. Ela resume bem a preocupação central da fonte, a ideia de uma desumanização, de um isolamento que estaria afetando as novas gerações. Do impacto na sociedade, a análise agora foca no indivíduo. Esta parte fala do preço que, segundo a fonte, cada um de nós estaria pagando com o próprio bem-estar, seja físico, mental ou até espiritual. A fonte descreve uma espécie de escada de danos. Começa no corpo, no físico, vai matar os nossos olhos, a nossa coluna cervical, e daí vai escalando para o que não se vê, afirmando que vai matar a nossa saúde mental e, no fim, a nossa alma. E agora a gente chega no clímax do sermão. Aqui, o celular não é visto só como algo que atrapalha a vida social ou a saúde. Ele é posicionado como um rival espiritual. Um rival que estaria ocupando o lugar que antes era de Deus. Mas antes de chegar em Deus, a fonte diz que o celular já tomou o lugar da nossa própria família. A ideia é que a gente passe mais tempo com o aparelho do que com pais, filhos, com quem quer que seja. E essa pergunta serve de ponte para o ponto final. A fonte nos desafia a pensar onde é que a gente realmente está investindo nosso tempo, nossa atenção. E o contraste é colocado de forma bem direta. De um lado, horas e horas por dia em mensagens, navegando, vendo fofoca. Do outro, a reclamação por causa de uma missa de 1 hora no domingo. De um lado, a gente lê todo tipo de trivialidade. Do outro, reclama de ter que ler um trecho curto da Escritura. A questão central aqui é essa, a comparação de prioridades. Para fechar, a análise da fonte não termina só com uma crítica. Termina com um apelo. Um chamado para a gente repensar as nossas escolhas e onde estamos colocando o nosso foco. O apelo é exatamente esse, uma reavaliação. A fonte pede uma decisão corajosa de abrir mão daquilo que vale pouco para investir naquilo que vale mais. E, para dar uma base a esse apelo, a fonte recorre a uma passagem bíblica muito conhecida que fala dos 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo.
E a observação final é bem pontual, bem direta. A fonte destaca que a Escritura manda amar a Deus, amar ao próximo, mas não escreve nada sobre amar a sua máquina. E a gente termina com a mesma pergunta provocadora com que a fonte encerra o seu argumento. Uma questão que fica no ar, convidando todo mundo a refletir sobre o que realmente tem valor na nossa vida. Fica aí a reflexão.